dizendo, esse é o nosso 12º evento virtual em 2019 e foram 12 vezes em que a tecnologia nos permitiu estar junto com nossos clientes e amigos, trocando ideias, propondo soluções nesse período em que o isolamento social ainda segue sendo a melhor alternativa para diminuir aí os impactos da Covid-19. E por falar em isolamento social e tecnologia, a crise provocada pelo coronavírus está impulsionando o crescimento global de vendas online. De acordo com a análise da ACI Worldwide, alguns setores de varejo ao redor do mundo registraram um aumento superior a 70% em março, em comparação ao mesmo período do ano passado. Aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico reportou alta superior a 30% nas vendas pela internet desde março, também em comparação ao mesmo período do ano passado. O lado sombrio desse fenômeno é que as pessoas podem ser enganadas com mais facilidade. Produtos irregulares vêm ganhando bastante espaço dentro dos chamados marketplaces. E apenas no primeiro trimestre de 2020, a Receita Federal registrou um aumento de 10% no número de apreensões de produtos falsificados. E é nesse cenário que a gente traz esse webinar para vocês hoje, para falar um pouco sobre como é que as empresas podem se defender as suas propriedades intelectuais. Estão conosco hoje os sócios Eduardo Ribeiro Augusto, ele é coordenador na nossa prática de propriedade intelectual, e também o sócio João Daniel Rassi, coordenador da nossa área penal empresarial. Eu vou atuar como um facilitador desse webinar, então vocês podem ficar à vontade durante o evento para compartilhar sugestões de temas, dúvidas, perguntas. Podem utilizar a ferramenta Q&A que está localizada no rodapé da tela. Eu vou transmitir ao longo do evento para ele essas dúvidas e aquelas que não puderem ser respondidas aqui ao vivo, elas serão transmitidas posteriormente ao evento para que eles tratem individualmente com vocês. Senhores, nós podemos começar o evento? Sim. Ótimo. Eduardo, eu queria começar então já te fazendo uma pergunta. É possível combater a venda de produtos falsificados na internet? Bom, primeiro queria agradecer você, Rodrigo, ao Rassi, também por ter aceitado aqui o meu convite de propor esse evento para debater um pouquinho como funciona, né, o combate à pirataria ou mesmo a proteção de propriedades intelectuais no âmbito da internet. Respondendo a sua pergunta, Rodrigo, sim, é possível realizar esse combate, essa proteção da propriedade intelectual no âmbito da internet, no âmbito virtual. E eu tomei a liberdade de separar aqui alguns casos práticos para contar um pouquinho para vocês algumas experiências, no sentido de dividir algumas histórias, alguns casos, né, para que a gente possa tentar fazer com que a apresentação seja bem objetiva e bem prática. Não sei se vocês estão vendo aqui, consegue ver, Rodrigo? Sim, está perfeito. Legal. A proposta aqui é trazer para vocês 3 casos práticos de sucesso em que atuamos defendendo os interesses de alguns clientes nossos na defesa da propriedade intelectual no âmbito virtual. Então, primeiro, quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente vai estar falando aqui, obviamente, né, de marcas, de patentes, de direitos autorais, desenhos industriais e até mesmo a questão da concorrência desleal, né, que é regulada pela Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9279 de 96, que também acaba sendo abarcada aqui pelos nossos assuntos e os nossos temas, né? Então, rapidamente aqui esse primeiro slide, só tratando um pouquinho das áreas de atuação, a gente vai tratar da primeira aqui, de inteligência e monitoramento do mercado, mais a parte do contencioso. Entrando efetivamente nos casos, e a fim de tentar novamente deixar a apresentação muito prática, o que acontece é o seguinte: um dos nossos clientes, ele é uma empresa fabricante de produtos licenciados. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, né? Aqui a nossa atuação
ela não está sendo em nome do detentor da marca, nem do detentor do direito autoral, nem do detentor da patente. A nossa atuação aqui nesse caso, ainda em âmbito extrajudicial, ela está sendo em nome da empresa licenciada, da empresa que foi autorizada pelo detentor da propriedade intelectual para fabricar e comercializar os produtos de forma regular, mediante o pagamento de royalties, né? E muito importante destacar aqui desde já também, para os colegas que estão nos assistindo e que são militantes na área de propriedade intelectual, a gente tem duas situações aqui. Uma situação é quando o licenciado exerce a defesa, por exemplo, da marca, né? E nesse caso existe a exigência legal de que o contrato esteja averbado perante o INPI, para que produza efeitos perante terceiros, mas eu gostaria de tomar a liberdade de tratar sobre um outro aspecto, de tratar no âmbito da defesa da concorrência leal. Em que sentido? O nosso cliente, como uma empresa licenciada que é, empresa autorizada para fabricar no Brasil, com exclusividade, determinados produtos, ostentando licenças de marcas, no caso até de bandas de rock, né? Na nossa visão e na visão compartilhada também pelo Poder Judiciário, e em alguns casos que a gente já teve a oportunidade de levar esse assunto ao Judiciário, ele não pode conviver pacificamente com o comércio, com a fabricação de produtos, ostentando as mesmas marcas, por exemplo, as mesmas bandas de rock, né? Sem o devido pagamento de royalties. Essa situação, por si só, ela cria uma situação de concorrência desleal, porque o nosso cliente recolhe royalties, fabrica o produto de forma licenciada, enquanto o terceiro não fabrica e comercializa, por exemplo, na internet, com bastante volume, né, de produtos, né, em diversos sites, inclusive em sites afamados, né, de vendas virtuais ou redes sociais, né, ele se vale de todas as ferramentas virtuais para se valia, na verdade, né, para comercializar os seus produtos não licenciados. Novamente, essa situação por si só, independentemente, isso ao nosso ver, claro, né, é apenas a nossa opinião que está à disposição para receber as devidas críticas e comentários, mas, ao nosso ver, essa situação por si só, independentemente de averbação do contrato perante o INPI, produziria uma situação de concorrência desleal, né? E como que a gente contorna, por exemplo, a necessidade de averbar o contrato perante o INPI? A averbação do contrato perante o INPI, ela serve para produzir efeitos perante terceiros. Um dos objetivos da averbação seria a produção desses efeitos. Nós contornamos essa situação encaminhando, por exemplo, uma notificação extrajudicial ao sujeito, à empresa que está comercializando esses produtos no âmbito da internet, avisando que, olha, o meu cliente é licenciado, a sua empresa não é, você está vendendo os produtos e concorrendo deslealmente com o meu cliente, solicito que primeiro tome ciência dessa situação e segundo se abstenha de comercializar esses produtos sob pena de nós adotarmos aí medidas judiciais indenizatórias. É importante comentar também, nosso colega Hassi, que está aqui nos prestigiando, né? Algumas empresas, alguns colegas, alguns clientes, eles chegam a acreditar, né, no início de algumas conversas nossas, que o combate à pirataria poderia ser feito apenas e tão somente na esfera criminal, o que não é verdade, né? A própria lei da propriedade industrial, no artigo 207, ela prevê que as ações de proteção de marcas, de patentes, de concorrência desleal, enfim, podem ser adotadas tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Então, esse é um ponto bem importante que vale a pena destacar. Às vezes as pessoas ligam automaticamente o assunto, né, combate à pirataria, ao caminho criminal, efetivamente. Só que, claro, o caminho criminal é muito efetivo, o Hassi vai poder falar com muita propriedade, como sempre faz, a respeito desse tema, mas eu queria destacar também que o caminho civil,
ele pode ser também uma opção, né? E o caminho extrajudicial também pode ser uma opção, né? Voltando aqui especialmente para o nosso slide, para o nosso caso, né? Então, a situação de venda de produtos online, de produtos não licenciados, né? Então, como se inicia o tratamento de um caso como esse, né? Nós monitoramos esses sites, essas redes sociais, coletamos provas a respeito dessa situação. As provas, elas podem ser, cito 2 exemplos rápidos aqui, tanto a produção de uma ata notarial, por exemplo, né? Uma ata lavrada por um cartório. Então, um cartório, oficial de cartório, ele acessa aquele determinado site que nós estamos indicando para que ele faça, né? E reproduz, e lavra uma ata a respeito de tudo que ele está vendo. Então, ele vai lá, acessei a busca de ferramentas X. Ao acessar essa busca, coloquei a expressão Y e fui direcionado para o site Z. Nesse site Z, me deparei com a venda de produtos J. Então, tudo isso ele pode lavrar uma ata notarial, um documento público inquestionável, para quê? Para amanhã ou depois o comerciante, o fabricante, ou mesmo o site que está servindo de hospedagem para esses anúncios não alegue que a nossa acusação é uma acusação infundada. Então, essa é uma cautela bem importante que sugiro desde já que seja adotada. Na mesma linha, o que a gente sempre faz, né, o Hassi também sempre faz isso, a gente sempre conversa a respeito, é a aquisição dos produtos, né? Então, é muito importante você adquirir o produto falsificado. Então, para isso, a gente tem uma equipe de inteligência que faz todo esse monitoramento do mercado, não só o mercado físico, como o mercado virtual também. E esse monitoramento, via de regra, ele tem como consequência a aquisição do produto. Nada melhor do que você adquirir o produto, ter o produto em mãos para amanhã ou depois, se você precisar litigar, né, com o sujeito ou com o responsável, aquela prova é uma prova irrefutável, até mesmo porque muitas vezes, nesse caso desse cliente nosso específico, isso aconteceu, né? O próprio produto tinha indicação do fabricante, né? Então fabricado por X, né? Que é a empresa notificada e acionada no caso, né? Então, o primeiro passo aqui, a gente faz a aquisição do produto ou a lavratura de uma ata notarial, né? E muito relevante destacar também que alguns sites, a gente estava até conversando ontem, né? Hoje a grande maioria dos sites, você consegue firmar algum tipo de acordo extrajudicial, um programa, existe um programa muito conhecido que é o PPPI, Programa de Proteção à Propriedade Intelectual, que você pode, representando a sua empresa ou os seus clientes, você pode se filiar a esse programa. E ao se filiar a esse programa, você tem algumas faculdades, algumas possibilidades representando os interesses do seu cliente. Por exemplo, você pode simplesmente indicar que aquele anúncio de produto é um produto ilegal, ilícito, e pedir a derrubada daquele produto, quer dizer, o takedown, né, que termo muito utilizado em inglês, né? E, via de regra, como funciona? O responsável por esse site, ele abre um contencioso, digamos assim, administrativo com o vendedor e fala, olha, estão indicando que o seu produto é um produto não licenciado. O que o senhor acha a respeito? Se ele não responde dentro de um prazo de 2, 3 dias, o anúncio é derrubado pelo responsável. Caso ele responda, vamos ter que analisar os argumentos que ele pode apresentar. Ele pode falar que o produto é usado, enfim, ele pode apresentar os argumentos que ele achar que são cabíveis. Mas o mais importante aqui para nós, pelo menos tendo em vista a nossa prática, né, o que a gente vem vivendo nesse dia a dia, especialmente nesses tempos aí de Covid, né, em que o volume de comércio de produtos falsificados aumentou de forma significativa, é a obtenção dos dados do vendedor. Né? Então, se você, como representante de uma marca, seja via empresa direta, ou seja via escritório de advocacia, você tem a faculdade, na grande maioria desses sites, de solicitar os dados do vendedor.
quem é aquele vendedor. Claro, até estávamos conversando ontem, muitas vezes esse dado não é um dado real, mas pelo menos, no mínimo, o endereço de e-mail vai ser real, porque é esse endereço de e-mail que ele costuma se relacionar com os seus clientes na plataforma. E por meio desse endereço de e-mail, nós temos plenas condições de, por exemplo, pedir que seja oficiado um provedor, né, para que esse provedor informe quais são os dados desse vendedor. Então, o que eu quero dizer, Rodrigo, é que, na verdade, algumas pessoas, né, acreditam que a internet é uma terra sem lei, que você consegue se esconder aí nos meandros, nas páginas dos IPs, das redes sociais, mas não é bem assim, né? Via de regra, são deixados rastros que, pela prática jurídica, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, são rastros muito úteis para você conseguir a efetiva identificação daquele vendedor, né? Então, esse é um caminho, o caminho dos IPs também, né? Então, tanto um provedor de aplicação como um provedor de conexão, pelo Marco Civil da Internet, eles possuem a obrigação de guardar os números de IPs, os registros dos IPs, por um determinado período, né? E por meio desses IPs, nós também conseguimos localizar, né, alguém, né, fisicamente, quem é o responsável por aquela conexão, né? Quem está por trás daquela conexão, para que a gente possa tentar responsabilizar o sujeito pela prática ilícita. Aproveitando, Eduardo, você está Tá. falando sobre responsabilização. Uma vez identificado o vendedor de produto falsificado na internet, ele pode ser responsabilizado tanto civil como criminalmente? Sem dúvida, eu vou deixar a parte criminal para o Rassi comentar, mas na área civil, com certeza, ele pode ser responsabilizado, inclusive a lei da propriedade industrial, no artigo 210, ela traz alguns parâmetros muito objetivos para a aferição dos lucros cessantes por parte da empresa prejudicada, né? E hoje em dia existe uma jurisprudência bastante relevante do próprio STJ, no sentido de que o dano é objetivo, né? Então, assim, o simples comércio do produto falsificado, ele é capaz de gerar o dano. Então, acaba ocorrendo uma inversão, né? O titular da marca violada, por exemplo, ele não tem que comprovar o dano. Ele teria apenas que comprovar o comércio do produto falsificado. Nesse sentido, existem algumas jurisprudências a respeito. Então, se o Rassi puder comentar um pouquinho também da parte criminal, por favor. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pela atenção virtual e reitero tudo que o Rodrigo disse inicialmente, agradecendo também o Eduardo por poder compartilhar publicamente, virtualmente, as nossas trocas de ideias sobre esses casos em busca sempre de uma melhor solução para o cliente. Nós vamos tratar desse aspecto criminal de uma forma mais completa ao final. Mas sim, é possível que haja demandas de natureza criminal nesse sentido. E nesse caso, aproveitando essa parte inicial que o Eduardo disse, essa produção probatória, que me parece que é algo, Eduardo, que nós podemos destacar nessa apresentação, essa produção probatória da ata notarial, especialmente, ela é compartilhada tanto na medida que o Eduardo fez referência, e esse mesmo material, que tem um custo ao cliente, também é utilizado sob o aspecto criminal nas eventuais medidas a serem tomadas. Então, inicialmente, eu só queria colocar esse ponto para depois, Eduardo, quando você desenvolver todo esse procedimento judicial em que você acabou de dizer que é uma plataforma para que seja expedido um ofício para que você identifique quem é que disponibilizou esse produto falsificado ou esse produto ilícito nessa plataforma virtual, eu poder colocar mais alguns outros detalhes do procedimento criminal. Mas sim, essas medidas criminais, elas existem, elas podem ser de natureza cautelar, quer dizer, tem uma natureza de uma produção probatória, isso é muito importante, porque embora sejam cautelares,
elas têm o efeito de uma prevenção geral, elas geram um impacto no ambiente do comércio ilícito. O Eduardo vai explicar isso melhor, nós falamos isso ontem. E existe também o procedimento de conhecimento que eu falo daqui a pouco. Perfeito. Então, Rodrigo, se me permite, eu vou dar seguimento aqui no nosso assunto e ainda tratando, especialmente, isso é importante destacar, que aqui nesse primeiro slide a gente ainda está tratando do enfrentamento da situação na esfera extrajudicial. Então, após reunidas as provas, nós temos encaminhado com frequência notificações extrajudiciais aos responsáveis pela fabricação e comercialização do produto, em nome dos nossos clientes, sejam empresas titulares de propriedades industriais, sejam empresas licenciadas de propriedades industriais. No caso das licenciadas, veja, estamos tratando aqui, defendendo e combatendo a concorrência desleal. Não estamos protegendo a propriedade licenciada. Existe uma linha muito tênue entre essa situação e pode ser objeto de argumentação diferente, tanto por parte do notificado como por parte do réu. Então, é importante destacar aqui que a gente está combatendo a concorrência desleal, não estamos defendendo a propriedade licenciada. Para defender a propriedade licenciada, teríamos que cumprir alguns requisitos burocráticos que a gente pode tratar, se for o caso, se for de interesse dos nossos amigos aí que estão nos escutando. Mas o fato, que eu gostaria de destacar aqui também, que esse envio de notificações extrajudiciais, ainda mais nesse momento, ele vem sendo feito todo por e-mail. Então, todo o trabalho de monitoramento, de aquisição de provas e de combate à pirataria ou proteção do uso das propriedades no âmbito virtual, ele também vem sendo feito absolutamente de forma eletrônica. Então, as notificações vêm sendo feitas de forma eletrônica, a cobrança de posicionamento, a cobrança de resposta, e uma questão muito importante, muito relevante aqui, que a gente vem implementando em alguns casos, é que nós temos tentado, porque assim, uma abordagem é você, em nome do seu cliente, em nome da sua empresa, notificar um terceiro, solicitando apenas a abstenção da prática. Ok, se abstenha da prática daqui para frente, daqui em diante. No entanto, esse sujeito notificado, esse fabricante, esse comerciante, enfim, ele pode ter reincidido nessa prática, comercializado, fabricado esses produtos por um período longo, por um período de 3, 4 anos no passado. Então, assim, claro, vai depender sempre da estratégia do cliente, a gente só deixa aqui uma possibilidade, isso vem sendo feito em alguns casos, que seguindo a linha do STJ, em que o comércio do produto por si só já gera o dano passível de ser indenizado, nós temos numa linha muito americana, de proteção à propriedade intelectual, os americanos fazem isso com muita frequência, com música, com filmes, especialmente na linha de direitos autorais, Eles tratam muito a questão na esfera extrajudicial. Nós estamos, já há um tempo para cá, nós estamos implementando essa estratégia aqui, não só com direito autoral, mas também com propriedade industrial, e os resultados são bem interessantes, porque a jurisprudência, ela chega, como eu comentei há pouco, ela é tão... chega a ser tão favorável àquele que está tendo sua propriedade industrial utilizada indevidamente, que os colegas que estão do outro lado, representando as empresas notificadas, eles acreditam, eles sabem que um eventual tratamento desse assunto no judiciário pode ser muito mais prejudicial ao cliente dele. Então, nós temos tentado realizar alguns acordos extrajudiciais envolvendo reembolso de despesas, reembolso, por exemplo, como o Rassi falou, da ata notarial, que é um custo elevado, reembolso até mesmo de parte de uma indenização, eventualmente, pelo dano objetivo causado. Então, isso é muito, muito relevante.
E tudo isso nós fazemos por meio de um acordo, né? Um acordo extrajudicial, que possui disposições, possui o compromisso por parte da empresa em abster-se de incidir na prática sob pena de multa. Então, isso é bem interessante. Na esfera judicial, também segue mais ou menos a mesma linha, né? Então, o caminho é muito semelhante, né? A gente pode ou não optar antes pela esfera extrajudicial, ou podemos seguir diretamente para a esfera judicial, a depender muito do interesse e da estratégia que o cliente quer abordar o assunto, né? Veja, muito importante destacar aqui também que esse cronograma, né, essa linha do tempo aqui, essas estratégias e opiniões que nós estamos dividindo aqui com os colegas, elas podem ser utilizadas não apenas no caso de comércio de produtos ilegais, falsificados, mas também no mero caso de uso indevido de marca na internet, né? Então, um nome de domínio que eventualmente está sendo utilizado por um terceiro de forma indevida. Então, eu crio um nome de domínio utilizando a marca de terceiros, né? Ou, por exemplo, eu contrato um link patrocinado, uma situação muito comum hoje em dia, né? Então, eu contrato o link patrocinado utilizando a marca do meu cliente. Então, toda vez que o meu consumidor buscar pelo nome do meu cliente, vai aparecer o meu site ali como um primeiro resultado da busca, um link patrocinado, falando, olha, você está procurando pela empresa A, eu te mostro a empresa B. Né? Então, essa é uma situação também muito comum na internet, no mundo virtual, em que também existe doutrina, jurisprudência. Eu mesmo escrevi um artigo a respeito desse assunto, e uma jurisprudência muito favorável no sentido de que essa prática pode ser considerada uma prática de concorrência desleal, né? O tipo, né, e aí me aventurando a falar um pouquinho da área criminal, né, o tipo previsto pelo artigo 195, inciso 3º da Lei da Propriedade Industrial, é um tipo muito aberto, muito amplo, né? Então, empregar meio fraudulento para desviar clientela de outrem, né? Qual é o meio fraudulento? Qual seria esse meio fraudulento? Então, a gente, como a criatividade humana também não tem limites, as fraudes também não têm limites, né? Então, o uso indevido de propriedades intelectuais para desviar clientela de terceiros também não tem limite, esse tipo de prática. Então, a gente não encontra muita dificuldade para encaixar uma situação como essa no inciso 3º do artigo 195, que apesar de ser um tipo penal, a gente se socorre do 207, do 209, ambos da lei, né, para que a gente possa tratar também esse assunto na esfera civil, né? Então, é importante destacar que, apesar de eu estar mencionando aqui o comércio de produto falsificado, todas essas situações aqui, esses caminhos também se encaixariam em outros tipos de violação, né? Na parte judicial, eu acho que vale a pena destacar que uma questão muito importante na prática, né, que a propositura de uma ação judicial, num caso de violação de propriedade industrial, a gente está tratando de um delito. Como bem mencionamos aqui, se trata a violação à propriedade industrial é um delito, né? A concorrência desleal é um delito. E por que eu falo isso? Porque o Código de Processo Civil, nos casos em que você está enfrentando um delito e tem um pedido indenizatório, você tem a faculdade de propor a ação judicial no domicílio do autor ou no local do ato ou do fato, né? Então, no local do ato ou do fato, a internet é qualquer lugar que eu bem entender, né? Eu posso acessar aquele site de qualquer lugar. Então, essa é uma questão processual interessante, porque, às vezes, por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, a gente conta, somos aí agraciados com varas empresariais, né? Nós temos 2 varas empresariais no Fórum Central, no Fórum João Mendes, em que temos ali juízes e juízas muito preparadas e muito especializadas para lidar com esse tipo de situação.
Então, eu destaco esse ponto porque, às vezes, o sujeito está localizado ali numa comarca longínqua, ou num local incerto e não sabido, mas o seu cliente está em São Paulo, ou você mesmo está em São Paulo, e você está acessando a internet de São Paulo, quer dizer, o local do fato ou do ato é São Paulo, e o domicílio do seu cliente, eventualmente, pode ser São Paulo. Então, a gente tem essa faculdade de colocar a ação. Em todos esses casos que eu mencionei aqui anteriormente, a ação indenizatória no domicílio do autor, ou no local do fato ou do ato, ou na regra geral, que é o domicílio do réu. Tá? A ação judicial, novamente, em se tratando de combate à concorrência desleal, ela também pode ser proposta em nome da empresa licenciada. Veja, até o professor Lélio, ele escreve bastante sobre isso, né? Quem milita na área o conhece, né? As doutrinas dele são bem profundas a respeito da questão marcária, e ele esclarece de uma forma muito objetiva, né? Veja, nós não estamos protegendo a propriedade industrial, a marca, nós estamos combatendo a concorrência desleal. Eu friso isso bastante, porque se fosse defender a propriedade industrial licenciada, haveria necessidade de cumprir alguns requisitos burocráticos, conforme eu comentei anteriormente, né? E aí, até voltando no que o Rodrigo perguntou, o pleito indenizatório, né, ele está regulamentado aqui basicamente por esse artigo 210 da Lei da Propriedade Industrial. Não vou cansá-los aqui, o acesso a esse tipo de conteúdo ele é muito fácil, mas uma questão que eu gostaria de destacar, que vem sendo muito utilizada na prática, é esse inciso terceiro aqui, que fala que os lucros cessantes poderiam ser calculados de acordo com a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Por que eu destaco esse inciso aqui? Porque é muito comum em contratos de licenciamento, quem milita na área com certeza conhece, né, as cláusulas de garantia mínima. O que são essas cláusulas? Né? Essas cláusulas são valores mínimos que o licenciado vai ter que pagar por ano ao licenciante para fabricar e comercializar aquele produto de forma regular. Então, na prática, mesmo que o licenciado não venda um produto, que as vendas sejam terríveis, ele vai ter que, no mínimo, honrar com essa garantia mínima exigida nesse tipo de contrato. E esse valor de garantia mínima pode ser, acredito, né, lógico, analisando o caso concreto, eventualmente encaixado aqui nesse inciso terceiro, né, que quanto o infrator teria pago minimamente ao detentor da propriedade industrial violada para explorar regularmente o bem. Então, esse é um critério bem objetivo e muito aceito pela doutrina e jurisprudência em relação ao assunto, né? Então, eu trago aqui, já caminhando aqui para o final da minha apresentação, deixar o Hassi falar, para que vocês possam aprender bastante com ele, com a técnica que ele possui na área criminal. Aqui são só alguns exemplos práticos de o quão efetivo vem sendo esse trabalho na esfera virtual, né? Nós conseguimos reduzir efetivamente o anúncio de produtos falsificados, de produtos que violam propriedades intelectuais dos nossos clientes na esfera virtual. Então, novamente, Rodrigo, o mundo virtual não é um mundo sem lei, né? É um mundo que pode ser muito bem monitorado e muito bem administrado, né? Que as pessoas que atuam nesse meio devem respeitar tanto quanto respeitam os estabelecimentos físicos, as legislações, especialmente no que toca às propriedades industriais, né? A questão do link patrocinado, eu acabei já adiantando um pouco, já enfrentei também esse assunto, então eu vou passar a palavra agora para o meu colega, para o Hassi, para que ele possa trazer a visão da área criminal, e eu fico à disposição aqui para eventuais esclarecimentos ao final, ou mesmo para responder alguma dúvida de algum colega que esteja nos ouvindo.
Vamos lá, Rassi. Seu microfone está no mudo. Seu microfone está no mudo. Agora estão me ouvindo? Então, novamente, bom dia a todos. Complementando o que o Eduardo disse, né, com toda essa exposição, e esse gráfico que o Eduardo compartilhou, ele é muito elucidativo em 3 aspectos. Primeiro, o que ele destacou realmente é importante no sentido de que no combate à pirataria no sentido amplo, existem várias medidas que podem ser tomadas e que não necessariamente é a medida criminal. E eu acho que esse alerta que ele fez por si só já vale o tempo que os senhores e as senhoras estão dispondo para ouvir essa apresentação. Eu diria mais, complementando o que o Eduardo falou, muitas vezes a medida criminal não é aquela mais adequada, não no sentido jurídico, mas no sentido econômico e comercial que o cliente precisa para a solução do problema que ele traz para o nosso conhecimento e para a nossa orientação. Então, essa análise nós fazemos, eu, Eduardo, os nossos colegas que trabalham no criminal e no PI. Muitas vezes a medida criminal não é a mais viável para aquele caso concreto, embora juridicamente ela seja adequada e ela seja possível. E nesse sentido, se for o caso de uma medida criminal, e eu vou voltar nesse tema da eficácia, da solução ao problema, nós pensamos muito nesse aspecto quando há uma questão envolvendo a propriedade intelectual e o combate à pirataria. Qual que é a melhor solução para o caso concreto, para aquele tipo de violação? Então, isso eu vou voltar agora no final da apresentação, mas só para complementar e para ficar didático do que o Eduardo disse, quais são esses ilícitos que o Eduardo fez menção e que hoje, principalmente hoje no sentido estrito, nas quarentenas em que o ambiente virtual tem sido o novo normal, então todos os negócios têm sido realizados no ambiente virtual, o que inclui essa nossa apresentação. Quais são os crimes que podem acontecer nas plataformas virtuais? É só rapidamente uma elucidação. Então, eu, enquanto consumidor, e que utilizo uma dessas plataformas de venda online, eu posso estar sujeito a ser enganado ou comprar um produto ilícito. E quem vende ou comercializa esse produto ilícito pode praticar crimes como, por exemplo, o artigo 175 do Código Penal, que é um crime específico próximo ao estelionato, que pune quem engana o consumidor no sentido amplo, né? Uma fraude para enganar o consumidor, uma fraude praticada no exercício da atividade comercial em que se vende uma mercadoria falsificada. Esse é o crime do Código Penal. Mas ao lado dele, e é importante destacar, com uma pena mais grave, com uma previsão mais específica e mais moderna, eu tenho o artigo 7º e todos os seus incisos da Lei 8.137. Então, nesse sentido também, quem vende o produto falso pode incorrer no artigo 7º da Lei 8.137. A diferença entre ambos é que o artigo 175 do Código Penal, essa espécie de estelionato, existe quando a venda se dá para um consumidor específico. A relação é uma relação de hipossuficiência entre um consumidor que é enganado e compra produto falso. Ao passo que a 8.137, ela prevê, num sentido mais difuso, a venda ou as fraudes cometidas no comércio no sentido amplo, no caso, na plataforma virtual. Eu tenho também o artigo 184, que se dá o crime de violação de patente. E na Lei 9.279, também eu tenho uma previsão, melhor dizendo, na Lei 9.279, violação de patente, e no crime do Código Penal, o artigo 184, a violação do direito autoral. Mas, se aquele produto que é vendido na plataforma virtual viola a marca ou se utiliza indevidamente da marca, eu tenho os crimes do artigo 189 e 190 da Lei 9.279, uma lei de 96, como eu falei. E paralelo a esses produtos falsos ou com uso indevido de marca em que são vendidos ou comercializados na plataforma virtual, esse é o foco da apresentação, eu também posso ter, por parte de quem pratica essa conduta, um outro crime
que é um crime ligado à concorrência desleal, como o Eduardo falou bem, que também é um ilícito criminal, está no artigo 195 e seguintes da Lei 9.279 do Código Penal. Bom, em linhas gerais, são esses os crimes, os tipos penais que podem ser praticados por parte da conduta de quem se utiliza de um meio virtual, ou falsificando o produto ou usando de uma forma indevida, em prejuízo a consumidores, por um lado, e a prejuízo também aos proprietários da marca ou aos responsáveis pelos direitos correlatos, que é o direito de comercializar ou vincular essa venda, etc. Dito esses aspectos criminais, e só retomando, o Eduardo fez uma linha do tempo das eventuais medidas que podem ser tomadas no combate a tudo isso que nós estamos dizendo. Elas podem ser de âmbito administrativo, disse o Eduardo, e nesse aspecto, muito se evoluiu nas plataformas virtuais ao permitir aquilo que o Eduardo explicou no detalhe, e que é muito recomendável, que é a utilização da própria plataforma para fazer as denúncias, que muitas vezes são eficazes. O Eduardo vai falar aí de porcentagens de êxitos. Agora, ao final, que é o que mais importa, né? O que a gente sempre busca é solucionar o problema do cliente. Existe a medida judicial civil, que o Eduardo disse, nessa linha do tempo que ele colocou, e agora, paralelo a isso, existe a medida criminal, que pode ser tomada. E quando o Eduardo fez essa linha do tempo, ele disse, olha, a primeira medida que nós vamos tomar é, primeiro, fazer uma prova com fé pública de que existe essa venda ilícita. Porque eu quero deixar demonstrado que isso acontece, porque amanhã ou depois esse falso vendedor pode sumir da rede virtual. Então, primeiro eu tenho que constatar essa prova para que eu tome essas medidas. E depois, o Eduardo disse, a gente notifica. A notificação, além de ela constituir em mora, ela demonstra, ela faz uma prova do aspecto criminal da má-fé ou do dolo, caso aquele que comercializa o produto insista em comercializar o produto. Então, é muito eficaz essa medida no âmbito administrativo. E que pode desdobrar para o âmbito judicial de natureza civil. O aspecto criminal, essa notificação que o Eduardo fez, essa ata notarial que ele produziu em relação ao caso específico de uma venda que ele citou, por exemplo, todo esse material, caso seja conveniente ou relevante, pode ser utilizado para uma medida criminal ou uma medida no âmbito criminal. Então, aqui é necessário um divisor de águas importante. Nem sempre a medida criminal ela é necessária. Hoje, com toda a evolução do combate, da utilização da medida criminal no combate à pirataria, eu poderia dizer que muitas vezes a medida criminal ela é um reforço a tudo isso que o Eduardo falou, por um motivo muito simples. Muitas vezes, o tempo é o mais importante para o cliente. E nem sempre a medida criminal tem a velocidade, por exemplo, de uma resolução do problema, como tem a medida administrativa que o Eduardo disse, que o Eduardo construiu de uma forma estratégica. Na verdade, a medida criminal ela pode ser utilizada para reforçar aquilo que não foi bem sucedido no aspecto administrativo e civil, ou outras vezes porque é uma decisão de uma política institucional do cliente que se utilize também a medida criminal, por conta de vários outros interesses, como a prevenção geral no combate à pirataria e a própria política de compliance da empresa no que diz respeito ao tratamento desse tema. E aí, nesse sentido, no aspecto criminal, todo aquele material que o Eduardo utilizou vai ser utilizado no aspecto criminal por uma medida de busca-apreensão. É claro que quando o ambiente é virtual, tudo isso fica um pouco mais difícil, porque não existe, muitas vezes, quem utiliza da plataforma virtual não tem uma loja física em que eu posso usar de uma equipe de inteligência para constatar que realmente lá existe um estoque ou que lá realmente existe uma porta aberta para vender o produto, porque tudo se dá no ambiente virtual. Então, nesse sentido, por uma medida preparatória criminal, por exemplo, de busca-apreensão, né? E a busca-apreensão ela tem que ter uma autorização judicial, eu utilizo aquilo que o Eduardo falou, a amostra falsa comprada. Mas a ata notorial, já feita no âmbito administrativo, que não foi bem sucedida, por isso utilizou o aspecto criminal.
Depois, se for o caso, a prova do direito, né? A prova do direito são os registros do NPI, por exemplo. Isso tudo forma a justa causa para a medida criminal. Agora, notem, diferente do que acontecia 15 anos atrás, em que a própria cautelar, essa medida preparatória, ela era bem sucedida, ela muitas vezes era a única que o cliente se sentia satisfeito por ter, se fosse bem sucedida. Muitas vezes essa medida cautelar, ela apreendia toda a mercadoria comercializada. Só que durante o tempo, começaram, até por questões práticas, muitas vezes os juízes passaram a autorizar a apreensão de parte do produto, para que esse produto fosse encaminhado para a perícia, e agora sim uma perícia oficial, para que a perícia constatasse se houve ou não, se eu tenho ou não a materialidade do crime. Então, muitas vezes, a medida cautelar preparatória ela não tem aquele impacto comercial no sentido de combate à pirataria como tinha no passado, porque não se apreende toda a mercadoria, que muitas vezes é o que muito incomoda o direito do cliente que nós buscamos solucionar. É claro que essa medida cautelar preparatória ela serve para instruir sobre o aspecto criminal, na maioria dos casos, uma queixa-crime. Sob o ponto de vista criminal, essa é a cartilha, no sentido amplo. O que nós podemos acrescentar nisso como um diferencial? Nessas medidas cautelares, muitas vezes, além do pedido, além de demonstrar ao juiz a violação dos crimes que eu fiz referência, que são de ação penal pública de iniciativa privada, muitas vezes é importante demonstrar os crimes da Lei 8.137 e do artigo 7º que eu fiz referência, um desses incisos quando isso acontece, claro. Por quê? Porque isso, muitas vezes, na convicção do juiz, dá a ele uma segurança na apreensão de toda a mercadoria, e não só de parte da mercadoria, porque parte da mercadoria está muito mais ligada ao direito individual de quem tem a marca ou de quem tem a patente, para mandar para a perícia, mas muitas vezes forma uma convicção do juiz de apreender toda a mercadoria, porque além dessa violação individual, o juiz percebe uma violação do consumidor no sentido amplo. Então, isso nós acreditamos, Eduardo, que num pedido criminal, isso dá uma segurança maior para o juiz de uma apreensão maior, o que muitas vezes é importante para o cliente. E todo esse pedido de busca e apreensão está previsto em dispositivos específicos, tem um prazo decadencial próprio, né, que é do artigo 524 a 530 do Código de Processo Penal, quando o crime deixa vestígio, o prazo decadencial ele começa a contar 30 dias a partir da homologação dessa perícia, etc. Se me permite, só um comentário, só porque eu acho que é pertinente, né, em relação ao pedido liminar, e aqui tentando trazer um pouquinho a visão da esfera civil. É muito comum o pedido liminar na esfera civil, o pedido de tutela antecipada, ele ser amparado pelo artigo 209 da Lei da Propriedade Industrial, parágrafo 1º ou parágrafo 2º, né? Que o juiz, a lei fala que para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, a violação pode ser sustada liminarmente. Então, só faço esse adendo aqui, porque esse é um artigo muito utilizado nos pedidos no âmbito civil de liminar, tanto de abstenção da prática, quanto da busca e apreensão. E no caso da busca e apreensão, especialmente se tratando de marca, é muito raro, é muito improvável que o juiz peça alguma perícia prévia para determinar a busca e apreensão de todos os produtos. Muito improvável, muito raro isso acontecer na esfera civil. Talvez, óbvio, num caso de patente, de invenção, patente de modelo de utilidade, desenho industrial, aí é quase que certeza que virá a necessidade de realização de uma perícia, às vezes a apreensão de um exemplar para se fazer a perícia e depois determinar uma ordem de abstenção, mas isso não ocorre com muita frequência nos casos envolvendo marca. Desculpa
te interromper, só queria fazer uma... E essa observação do Eduardo é mais do que perfeita nisso, no contexto do que eu estou dizendo. E reafirma o que eu estou dizendo. Muitas vezes a medida criminal ela não é a melhor ou a mais adequada para aquele caso concreto. O Eduardo acabou de dar um exemplo de uma cautelar que é de uma natureza criminal, cujos requisitos eu não sei se eu posso usar a expressão justa causa dessa cautelar, que não é criminal, eles são muito menos rigorosos do que seriam os que o juiz criminal exigiria para uma busca e apreensão. Então, a eficácia é muito maior no sentido do que o Eduardo disse. E reitero o que ele falou no início da apresentação. Então, desmistifica um pouco o aspecto criminal. Tem um aspecto, mais dois aspectos, a gente tem tempo ainda para falar modernos ou novos da esfera criminal que eu queria abordar, Rodrigo. O primeiro é que, com o pacote anticrime, nós tivemos o acordo de não persecução criminal. Isso traz uma importância para a medida criminal de volta. O que é esse acordo de não persecução? Em determinados casos, e os crimes aqui de violação de direito autoral se inserem, é uma opção para aquele que está sendo investigado, ou que foi denunciado, poder confessar o crime e, a partir dessa confissão, ter certos benefícios. Ela difere um pouco da delação premiada. O acordo de não persecução é uma confissão, e é uma confissão dirigida àquele processo específico. Isso é importante, porque isso trouxe para o processo penal um pragmatismo que antes não tinha. Então, por causa desse novo dispositivo, para o nosso cliente, o aspecto criminal pode ser uma medida que ele queira adotar. Eu sempre reitero isso. E por isso que é importante o atendimento multidisciplinar em casos assim com o Eduardo ou com alguém do propriedade intelectual do aspecto criminal. Para nós, o atendimento a esse tipo de demanda ele é personalizado no seguinte sentido: não tem uma fórmula única para todos os casos. Nós ouvimos o nosso cliente, o que ele espera de uma medida judicial em sentido amplo, e nós colocamos as alternativas. Como eu disse, muitas vezes pode não ser a medida criminal, como pode ser diante desse dispositivo novo. E um outro aspecto, por último, que eu falo muito rapidamente, agradecendo sempre a paciência de quem nos ouve, que nos dispensa o tempo para nos ouvir a esse debate, porque o intuito é acrescentar, é que o que muitas vezes do aspecto criminal a gente tem dificuldade é quando o próprio website é pirata, né? Porque, em linhas gerais, o Eduardo tratou de casos de venda de produtos falsificados em plataformas muito conhecidas de se comprar mercadorias. Lá eu posso ter um problema. Quem se cadastrou para vender usou de dados falsos. Então isso vai gerar um incremento na investigação preliminar. Mas eu posso ter um problema maior ainda, é quando o próprio site construído para comercializar a mercadoria geralmente em organizações criminosas, são mais sofisticadas, ao invés de se utilizar de outras plataformas conhecidas, elas criam por um determinado tempo uma própria plataforma. Mas tudo é fake, tudo é falso, tudo é utilizado de referências falsas. Então, o próprio website em si, que vende o produto falso, ele é falso. Então, nesse caso, a investigação ela é mais complexa, é o que nós chamamos hoje de uma cyber investigation pelas plataformas públicas, para colher o maior número de informações possíveis, para dar ensejo a medidas cautelares para que o alvo não seja um alvo errado e que dê uma consequência negativa para o próprio cliente. Nós temos poucos minutos, eu não sei se o Eduardo quer falar um pouco do resultado desse trabalho que a gente tem feito em termos de estatísticas, mas por hora eu peço licença para agradecer a todos pela atenção. Não, eu só queria comentar que esse aspecto que o Rassi trouxe agora ao final é importantíssimo e é uma situação realmente muito comum, cada vez mais comum. Cada vez mais estamos enfrentando adversários muito preparados
tecnologicamente falando, né? E eles não se furtam das melhores tecnologias para colocar em prática os seus respectivos projetos, né? Sejam projetos ortodoxos, sejam projetos não ortodoxos. Então, da mesma maneira, existem caminhos para a gente enfrentar esse tipo de situação, porque, como eu disse aqui no começo, né, toda e qualquer ação perante a internet vai deixar algum tipo de rastro, algum tipo de prova que a gente possa chegar. Lógico, às vezes é mais difícil, claro, existem adversários melhores preparados, com certeza, mas o fato é que sempre vai ter algum tipo de rastro que a gente possa utilizar para combater a situação. Desculpa te interromper antes de você finalizar, e até para colocar uma questão a respeito desse tema. Vocês falaram bastante sobre a criatividade do ilícito, né? Muitas vezes o produto é falsificado, mas a foto dele é original, o endereço é falso. Você começa a lidar com uma série de obstáculos para chegar, de fato, à verdade. Existe alguma questão de competência territorial para que essa investigação tenha encaminhamento? Ou não? Isso depende dos dados que forem possíveis apurar da investigação. Sobre o aspecto civil, primeiro essa situação que você comentou, Rodrigo, ela ocorre também com muita frequência, né? Então, às vezes o vendedor do produto no âmbito online, ele tira uma foto do produto original, mas na verdade ele está comercializando o produto falsificado, né? O produto ilícito, né? Então, por essa razão, mais uma vez, destaco que, nesse caso, por exemplo, a ata notarial não seria o instrumento mais adequado para você produzir a prova, porque a foto na ata notarial seria a foto de um produto original. Nesse caso, destaco a importância de se adquirir esse produto, né, de se comprar esse produto efetivamente, se não for um caso de estelionato, né, Raça? Porque muitas vezes o sujeito anuncia o produto, não entrega. É o crime do consumidor, sim. Mas assim, ele entregando o produto efetivamente, o produto sendo um produto ilícito, um produto falsificado, a gente já teria a prova na mão para tomar as medidas cabíveis. Em relação à competência, como comentei, né, via de regra esse pedido é um pedido indenizatório, então a competência, a ação judicial ela pode ser colocada no domicílio do autor, no domicílio do réu, ou mesmo no local do fato ou do ato. E sendo a internet o local do fato ou do ato, né, na prática seria qualquer comarca. Esse é o comentário que eu faço em relação a esse ponto. Tá. Acho que o Rodrigo tem uma pergunta aqui, Eduardo. Não sei qual é o critério. Sim, temos tempo para mais uma pergunta aqui. Um dos nossos participantes está perguntando sobre a responsabilidade dos provedores de serviços e plataformas digitais frente ao Marco Civil da Internet. Posso comentar, Raci? A gente possui, né, dois tipos de provedor, né, o provedor de aplicação e o provedor de conexão, né, especialmente no caso do provedor de aplicação, né, que são sites que têm conteúdo, né, são esses tipos de provedor de aplicação, uma rede social, né, um site de leilão virtual, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Pelo meu entendimento, sobre a minha análise, claro, sempre aberto a receber críticas e comentários e entendimentos diversos, me parece que a responsabilidade desse tipo de provedor só pode se recair caso ele não atente, não respeite uma ordem judicial, né? O Marco Civil da Internet deixou a questão bem, digamos assim, posso falar, burocrática, né? Então, assim, se não tiver uma ordem judicial para o sujeito retirar o conteúdo, até ter essa ordem, e eventualmente ele não acatar essa ordem, aí sim ele seria passível de ser responsabilizado por um eventual pleito indenizatório.
chegamos agora, estouramos um pouquinho, poucos minutos do nosso tempo aqui de evento. Eu quero deixar vocês à vontade para fazer qualquer comentário para encerrar esse bate-papo de hoje. Fique à vontade para quem quiser começar. Hassi, por favor. Eu queria agradecer então a atenção a todos, lembrando sempre que combate à pirataria sob o aspecto jurídico é uma solução personalizada. Existem 3 medidas que podem ser tomadas e que uma necessariamente não exclui a outra, não se soma à outra. Cada caso, cada necessidade pode fazer com que se tome uma ou outra de cunho econômico, porque o que importa é solucionar aquele problema, aquela questão de forma eficaz. E eu só queria comentar, Rodrigo, também agradecer pela oportunidade, pelo Hassi ter aceito o nosso convite, por você também, pela sua atenção, organização, pelos nossos amigos aqui que estão nos escutando. Eu faço um comentário final que eu acho que é responsabilidade de todos nós, né, atuantes, militantes, advogados que atuam com a causa, com o assunto, construir uma jurisprudência melhor a respeito desse tema. E eu entendo, eu vejo que essa jurisprudência ela está cada vez melhor, cada vez mais sendo melhor construída, né? É lógico, não dá para a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, até porque a quantidade de patentes, desenhos industriais e marcas registradas nos Estados Unidos é infinitamente superior se a gente comparar aqui com os nossos números no Brasil. E, por óbvio, quanto mais propriedade, mais litígio envolvendo propriedade, né? Então, é essa a situação. Lá nos Estados Unidos é muito comum a gente se deparar com decisões condenatórias, né, envolvendo valores milionários, né, às vezes até bilionários, né? E eu vejo que aqui no Brasil a gente está caminhando, né? A legislação anterior ela é de 71, salvo engano, a atual é de 96, né? Falando da lei da propriedade industrial, a lei de direitos autorais é de 98, né? Então, são legislações relativamente novas, né? Então, acho que tem muito a ser construído e essa construção se faz com esse debate, com essas oportunidades aqui de tratar um pouquinho sobre o tema, expor a nossa opinião, as nossas experiências. Por isso eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eu agradeço você, Eduardo, e você, Hassi, pela apresentação de hoje. Com certeza nos ajuda a seguir discutindo como a gente pode propor novas soluções. Aos participantes também eu quero agradecer por terem se conectado e dedicado tempo aqui a esse bate-papo. Tentamos fazer isso com alguma frequência para, independente do isolamento, nos manter trocando ideias. Quem quiser saber mais sobre o que a gente tem produzido, tanto o site da Siqueira Castro quanto o site específico que a gente desenvolveu sobre questões relacionadas à Covid estão no ar, estão sendo atualizados com frequência. Então, fiquem à vontade não só para acessar esses portais, mas também para se comunicar conosco, pedindo novos temas, propondo novas discussões. A agenda dos nossos eventos está sempre disponível nos 2 sites e também nas nossas redes sociais. Então, de novo, fiquem atentos, a gente vem com novos eventos em breve. Eu agradeço a todos vocês, espero que todos estejam bem e tenham um bom dia. Eu vou desconectar o nosso evento a partir de agora. Até mais, gente.